certo? Ok, vamos lá. Deixa eu só ver se está gravando. Áudio, oi, vai ficar meio estourado. Deixa eu ver bem, bora lá. O conteúdo ele é muito pequenininho, é mais as ramificações do algoritmo. Então, acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu começo com a ideia de matrizes, explicando o que é que ela é, como é que ela monta, e aí eu passo a uma biblioteca interativa que vocês nunca utilizaram, para a gente começar um joguinho interativo utilizando structs. Dá para fazer as duas coisas, tá? Então a gente vê um pinguinho de cada. Pode ser assim, aí todo mundo fica feliz. E aí amanhã os meninos podem expandir os algoritmos de matrizes, que é só algoritmo mesmo. Então vamos nós aqui. Vamos nós. Code matrizes.go. Então bora lá, vamos de full screen, tirar tudo que é redundante, tirar até aquele bregacinho de cima, pronto. Package main. Então vamos lá. O que é a ideia? A ideia é, ao invés de eu ter apenas Shift F, ao invés de eu ter uma estrutura que só tem um nível, e aí eu vou colocando os meus elementos aqui em sequência, eu tenho uma lista de listas. Então, ao invés de eu pensar que eu tenho uma lista só, e essa lista ela tem vários elementos, eu vou adicionando vários elementos nessa lista, eu tenho uma lista de listas. Sintaxe é assim, ó, uma lista de listas. E aí a gente pode chamar esse negócio de matriz. Vou usar o termo grid, tá? Que também é um termo comum. Então, uma grade é uma lista de listas, e aí eu posso normalmente ter listas de tamanho igual, que é normalmente o comum, né? Mas nada me impediria de eu ter listas de tamanhos diferentes. Vamos pensar num texto. Se eu vier para cá, deixa eu mandar renderizar os white spaces aqui. Pronto. Se vocês olharem para esse texto é uma lista de listas. Cada linha é uma lista de caracteres e o texto todo é uma lista de linhas. Faz sentido? Ok. Então, eu poderia imaginar que isso tudo que vocês estão vendo seria uma lista de listas de caracteres. Na primeira, o meu texto, tá certo? A primeira linha, eu teria um package main. Aí seria assim, de um por um, né? Então, isso daqui seria a primeira linha, isso aqui seria a segunda linha, isso aqui seria a terceira linha. Então, se eu perguntasse o que é o meu texto índice 0, o que é o texto índice 0? É a primeira linha do texto. Isso daqui seria o que? Package main. O que seria índice 1, 1 seria a segunda linha, segundo caractere. Então, 1 é o D. Ok? Então, a gente imagina
uma matriz ou uma grid como uma lista de listas. Na maior parte dos problemas, cada linha todas as linhas vão ser o mesmo tamanho. Mas aqui a gente tem um exemplo de uma coisa que não faz sentido que todos sejam o mesmo tamanho. Cada linha aqui vai ter seu próprio tamanho, seu próprio comprimento. Então vamos fazer aqui um exemplo simples. Então eu vou ter aqui minha função main. Vou fazer com inteiros primeiro. Oi? Hã? Hã? Tem que pegar mesmo? O que é, mano? Não, esquece. Tá. Deu bug. Ó, vamos criar uma lista de listas de inteiros antes de a gente trabalhar com texto, tá certo? Então, os meus números vão ser uma lista de inteiros. Criei aqui na mão. Então, ou seja, isso daqui é uma lista que pode ter outras listas dentro. Quantas listas eu coloquei aqui? Nenhuma. Eu criei uma lista capaz de ter outras listas, mas atualmente eu não coloquei nenhuma. Então, eu acho que com textos vai ficar melhor, vai ficar pelo menos mais vamos lá. Acho que o texto vai ficar melhor. Ok? Pronto, vai ficar melhor de entender assim. Ok. Texto é capaz de guardar várias linhas e cada linha é capaz de ter vários caracteres. Ficou melhor assim. Quantas linhas eu tenho no meu texto? Atualmente? Nenhuma, porque eu não adicionei nenhuma linha no texto. Como é que eu adiciono uma coisa dentro de uma lista? Append. Texto recebe append de texto. Meu texto é capaz de receber o quê? Listas de caracteres. Então eu vou criar aqui uma lista de caracteres. Agora, quantas linhas tem no texto? Uma. Quantos caracteres tem nessa linha? Zero. Ok? E se eu fizer assim? Make vetor de runa com 5 elementos. Eu tenho uma linha que eu acabei de criar aqui, e nessa linha eu tenho 5 elementos, onde todos eles são zero, provavelmente, né? Bora tentar imprimir isso daqui. fmt.println texto. Go run. Qual é o nome desse negócio aqui? Matrizes. Matrizes.go. Zero. Todo mundo zero. Tá vendo aqui, ó? Porque runa é um inteiro, né? Runa é um inteiro. Tudo com zero. Ok. Então vamos fazer assim. Vocês lembram como é que a gente converte de texto para vetor de runas que tinha lá no vídeo? Eu posso fazer uma conversão de um para o outro, né? Indo e voltando. Assim, ó. Texto para vetor de runas. Vetor de runas, banana. Isso daqui converte de texto para vetor de runas. Então, na hora que eu mandar imprimir isso daqui, o que é isso daqui que vocês estão vendo? Banana, só que vem nos caracteres ASCII. Beleza? Vou colocar, o primeiro vai ser banana. Append texto. Agora eu vou colocar outra fruta boa.
Siriguela. Siriguela. E aí eu também vou botar aquele que é bem azedo, como é? Não, que a gente toma suco, tamarindo. Esse daí Tamarindo não era do Chaves, não. Era suco de tamarindo com cor de não sei o que. Ok, se eu mandar imprimir a minha matriz, ele vai imprimir a matriz como uma lista de listas, só que ele interpreta cada runa como um inteiro. Então, o que eu vou ver são vários inteiros, de banana, siriguela e tamarindo. Banana, tá vendo aqui? Esse daqui é o quê? Siriguela, e o terceiro é tamarindo. Eu posso navegar na minha lista, na minha matriz, utilizando um único for ou dois. Então, olha aqui como é que eu vou fazer. Para cada elemento desse texto é uma linha. Sim ou não? Sim. Então, eu posso dizer, ignora o índice, linha de range texto, para cada elemento do meu texto, imprima a linha. Agora, o que eu vou ver é um embaixo do outro. Porque na hora que eu dava o print fmt.print ln de texto, ele imprimiu usando a formatação default. Já que é uma lista de listas, ele vai só empacotar tudo. Na hora que eu faço isso, pelo menos eu vou quebrar uma linha por vez. Então, vamos nós. Isso daqui é a forma como ele formatou, ó, uma lista, tá vendo? E cada um deles é uma lista. Tem uma lista de listas. Agora eu fiz cada um deles como uma palavra. Só que aí eu posso interpretar. Essa linha é um vetor de runas. Como é que eu transformo de vetor de runas para string? É o contrário, né? Para transformar de string para vetor de runas é assim. Para transformar ao contrário é usando o construtor do tipo string. Banana, siriguela e tamarindo. Você pode transformar a matriz ali, o texto, em string? Sim. Aqui eu tenho uma matriz de runas. Qual é a vantagem de ter uma matriz de runas? Cada elemento é independente e indexável. Cada elemento está separado do grupo. Então, se eu quisesse alterar esse S de siriguela para S maiúsculo, como é que eu faria? Substituindo o índice e o valor. Texto, quem é esse cara aqui? É o índice linha 1, coluna 0. Texto na linha 1, coluna 0, vai ser igual a S maiúsculo. Então, agora, quando eu mandar imprimir, a minha siriguela está com S maiúsculo. Beleza? Então, vamos lá, de pedacinho por pedacinho. Esse laço... Sim, senhor, deixa eu ver. Sim, tá. Vamos lá. Esse laço me pegou o elemento da parte grande, ou seja, para cada linha do meu texto. A gente também poderia fazer um laço interno para cada caractere dessa linha. A linha não é uma lista de caracteres? Para cada linha do meu texto, isso daqui eu tenho um vetor para cada caractere dessa linha. Aqui eu poderia imprimir ele individualmente. fmt.print, sem o ln, print f, para imprimir como caractere. E aí, quando eu terminar esse laço aqui, eu imprimi todos os caracteres. Depois do for, eu posso quebrar a linha. fmt.println, vazio só para quebrar a linha. Mesma coisa que eu tinha, só que agora eu estou percorrendo individualmente
cada linha e cada caractere de cada linha. Primeiro laço vai fazer linha por linha, segundo laço vai fazer cada caractere dentro das linhas. Mostrei o caractere e aí no final de imprimir a linha toda eu quebrei a linha. Resultado foi o mesmo, só que agora eu estou imprimindo elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento. Ok? Vamos fazer assim. Toda vez que eu encontrar um A, eu vou fazer ele maiúsculo. Só para a gente alterar alguma coisa. Onde é que eu boto isso? Aqui dentro, né? Então, se o C for igual a A, se o C for A minúsculo, eu vou imprimir A maiúsculo. Se não, eu imprimo C. Perdão. Foi mal. Deixa eu tirar os white space. Blim, blim. Se não, eu imprimo o C. Mesma coisa, só para a gente dar um saborzinho aqui no nosso código. A gente não alterou nada, nós só estamos imprimindo alterado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Qual é a diversão das matrizes? É poder fazer tudo que a gente fazia com vetores, só que mais difícil. Porque nos vetores a gente só tinha duas dimensões, assim, nós só tinha uma dimensão, esquerda e direita. Agora a gente também vai ter para cima e para baixo. Então, um catazilhão de exercícios de vetores a gente pode fazer mais legal, como por exemplo, procurar da esquerda, direita, proximidade. Oi. Assim, ó. Bora lá. O que é que a gente tem de diferente no jogo das matrizes? O vetor, você consegue criar com uma única ação. Fez isso daqui, você criou o vetor. A matriz, você tem que criar a parte externa e fazer um laço criando toda a parte interna. Exemplo, aqui eu fiz manualmente, vamos fazer agora de outra forma. Você quer criar aqui, eu acho que dá para criar assim? Eu não sei, acho que... Sei lá, deixa eu descobrir aqui. Para cada linha... Hã? Nem eu não sei. Não sei não. fmt.print ln linha. Aparentemente. Dá. Só que isso daqui é uma matriz dura, não é um slice, é uma matriz estática. Que nem quando a gente vai criar um vetor, quando a gente cria esse cara bem assim, isso não é um array, é o que a gente chama de array, isso não é um slice, ou seja, ele não aumenta de tamanho. E eu preciso dessa informação em tempo de compilação. Não tem como eu perguntar para o usuário e já inserir aqui. Então, se eu por exemplo, se quisesse perguntar para o usuário, digite quantidade de linhas, print ln. Digite quantidade de linhas e colunas. Exemplo, tá certo? var nl nc fmt.scan nl nc. Eu não consigo fazer isso. var grid, minha grid vai ser um nl nc int. Ufa! Por um momento eu achei que tivesse errado. Tá certo? Ele não me deixa fazer isso. Porque para indexar assim, eu estaria criando um array em tempo de compilação.
Se eu quero criar um slice, eu sou obrigado a fazer manualmente. Primeiro eu crio a casca, né, o modelo alto nível, ou seja, aqui, né? Ou então usando o Make, eu já poderia fazer usando o Make. Eu quero NL linhas. Não consigo. Não consigo. Peraí. Int. Não. Sim. Não. Criei NL linhas vazias. Provavelmente ele está com várias linhas vazias. Para cada linha de grid, fmt.println, grid, linha. Ele deve estar com várias linhas vazias. 5 linhas, cada uma de 6 colunas. Eu criei várias linhas vazias. Então, vou ter que fazer na mão mesmo. Eu crio a casquinha de fora, sem nenhuma linha. E aí agora eu adiciono as linhas que eu quero. No meio que ele não dá para pôr dois parâmetros, NL e NC? Não dá não. E será que ela vai fazer isso? De criar um usuário, dar um... Não é que pode? Pode. Slice de fazia. Deixa eu ver. Acho que dá. Acho que deu. 5 linhas de 10 colunas. Não. Não deu. Eu sei que você está com mais C++ você consegue. Aqui eu acho que você vai ter que fazer manual. Assim, dá para fazer manual? Dá. Aqui eu poderia criar várias linhas vazias. Tá vendo? Criei várias linhas vazias. E agora eu vou para cada índice em range de número de linhas, grid, esse índice é igual a make vetor de inteiros com o número de colunas. For linha em range de grid, fmt.println, linha. 5 linhas de 10 colunas. Então, para fazer slice, eu vou ter que inserir cada linha manualmente. Ou eu faço assim, ó. Quando eu criei com o NL aqui, eu já criei todas as linhas vazias. Criei os buraquinhos já no meu vetor. Aí depois eu saí só pendurando a linha lá. Outra forma de fazer seria criar completamente vazio. Mas se eu criasse completamente vazio, eu não poderia indexar. Eu teria que fazer via append. Grid recebe append de grid. Teria que criar a linha e mandar adicionar no final, né? Aí append, e aí ele vai para ter toda a minha matriz. 5 linhas de 10 colunas. Oi? Tá, vamos lá. O que é que a gente está conversando aqui? Como é que eu crio um array... Toda vez que eu falo matriz, o que eu estou dizendo é um vetor bidimensional. O termo é esse. Vetor bidimensional. Porque é um termo genérico para um vetor de múltiplas dimensões. Isso não se limita a 2. Se eu quisesse trabalhar com 3 dimensões, eu teria um vetor tridimensional, um vetor quadridimensional, um vetor... Isso aqui não tem limite. Isso aqui não tem limite, tá? O que a gente está dizendo é, como é que eu crio isso? Eu tenho 2 opções. A primeira, eu crio uma lista vazia, capaz de guardar outras listas. Foi o que a gente fez bem aqui. Criei uma lista, tá vendo aqui, ó, lista. Essa lista é capaz de guardar uma lista de inteiros, mas ela está vazia. Acabei de criar ela. Então, atualmente, ela está assim. E agora eu vou fazer um laço para a quantidade de linhas que eu quero. Eu crio a linha e adiciono na matriz. Então, eu vou fazer várias vezes o quê?
vou criar uma linha e adicionar na matriz. Então, adicionei uma linha, adicionei 2 linhas, adicionei 3 linhas, adicionei 4 linhas. O que eu tenho agora é uma lista, uma lista, esse externo aqui, tá certo? Esse daqui é o externo, uma lista capaz de guardar uma lista de inteiros. Aqui eu tenho uma lista de inteiros, aqui eu tenho outra lista de inteiros, aqui eu tenho outra lista de inteiros, aqui eu tenho outra lista de inteiros. Então, isso daqui é a minha parte externa, ele é capaz de guardar listas de inteiros, e aí cada uma das linhas eu vou ter que adicionar manualmente. Eu faço um laço, crio a linha e mando adicionar no final. Ele vai adicionando, expande, adiciona, expande, adiciona, expande. Qual é a outra opção? Seria fazer assim, que nem a gente faz com vetor, né? Ei, cria logo isso daqui com capacidade para várias linhas. Então, na hora que eu fizer isso, ele vai criar várias listas vazias. Mas os índices já existem. Então, eu tenho a linha 0, tenho a linha 1, tenho a linha 2, tenho a linha 3. Só que todas elas foram criadas vazias. O que é que eu tenho que fazer agora? Passar por cada uma delas, colocando lá uma linha preenchida. Então, ao invés de utilizar o append, que cria uma nova entrada, eu vou dizer, na posição I, eu vou colocar uma linha, isso daqui cria uma linha com tantas colunas. Criei as linhas vazias, passeei em cada uma das linhas, colocando uma linha com várias colunas. Isso cria a minha matriz dinamicamente. Entendeu? Então, sempre que eu precisasse criar uma matriz, eu teria que fazer esse processo manual. Cria as linhas e aí expande colocando as colunas. Exato. Criei as linhas e depois eu criei as colunas de cada linha. A primeira chave é da linha? A primeira é a linha e a segunda é a coluna. Isso daqui representa a linha e isso daqui representa a coluna. Tá? Então, vamos colocar aqui... Pronto. Então, vamos fazer assim. Eu vou criar aqui... Não vou ler. Eu vou criar aqui um vetor de 4 linhas. NL igual a 4 e NC igual a 10. 4 linhas e 10 colunas. Criei a lista com as linhas, depois coloquei cada uma das linhas. Então, 4 linhas, cada linha vai ter 10 espacinhos. Então, quando eu mandar imprimir, 4 linhas, cada linha com 10 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 linhas com 10 espacinhos. Tudo bem? Tamo junto? Tamo junto? Bora. Bora pro próximo. Quero colocar os números em ordem sequencial. De 1 até 40 aqui. Como é que a gente pode fazer? Primeiro eu preciso de uma forma de percorrer ela assim, ó. Até o final, até o final, até o final, até o final, tá vendo? Até o final, até o final, até o final, até o final. Esse percorrimento que vai para cada linha, todas as colunas, ele tem essa cara aqui, ó. Para cada, o de fora tem que ser a linha. Para cada linha,
indo de 0 até o número de linhas, para cada coluna, indo de 0 até o número de colunas. Estou andando. O de fora tem que ser a linha, porque linha 0, todas as colunas da linha 0. Terminou o for de dentro, linha 1, todas as colunas da linha 1. Terminou o for de dentro, linha 2, todas as colunas da linha 2. E a gente vai assim até o final. Então, isso daqui já faz o meu percorrimento, nesse modelinho aqui, ó. Chegou no final, volta pro começo. 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 O que é que me faltam aqui? Vou criar um contador, começando em 1, e aí eu vou botar o valor desse contador dentro da matriz. Como é que eu acesso o elemento? A primeira chave tem a linha e a segunda chave tem a coluna. Vai receber o contador e depois o contador aumenta de um elemento. Todo mundo volta para trás. Todo mundo volta para trás. Todo mundo volta para trás. Acabou. E aí aqui é para a gente ver o quê? De 1 até 10, de 11 até 20, por aí vai. Deu certo? Ficou feio, né? Não. Mas põe um 0 antes do primeiro linha. Não, eu vou começar do 10. Eu vou começar do 10, que aí dá certo. Pronto, certinho. Não, começar do 11, porque aí vai terminar no par. Pronto, agora tá perfeito. Do 11 ao 20. Ok? Pararapapá. E aí agora tudo é manipulação dentro do jogo do laço. Exemplo. Vamos perguntar aqui de função, né? Vamos tentar aqui criar uma função criar grid. Vou passar o número de linhas e o número de colunas. E o que é que ele tem que retornar para mim? Um slice de slices de inteiro. É só pegar esse código aqui e jogar aqui para dentro. Criei a lista de listas, criei cada uma das listas internas e no final eu retorno o grid. Oi. No lugar daqueles dois colchetes ali no início. Certo. Quando usa, por exemplo, colchetes, né, em pé, barras. Tá. Como seria assim a compilação? Não entendi. Como é que funciona quando vem no lugar desse trecho aí? Colchetes, aí pé. Tá falando assim? Você está falando do estruto. Vamos chegar no struct já. Na evolução a gente vai chegar já na struct, porque eu preciso de uma forma de representar o par. Então eu chego já na ideia aí, tá certo? Ok? Então bora lá. Primeiro, criar grid. Então eu consigo criar a minha grid. A partir daqui eu posso vir aqui e dizer a minha grid vai ser criar grid de número de linhas e número de colunas. Ok, beleza. Esse pedacinho eu vou chamar de preencher. Então, vou criar aqui uma função preencher incremental. Preciso de uma grid que é um vetor de inteiros e um valor de início. Então, o meu contador vai começar como início, e aí a gente chegou no primeiro problema. Como é que eu sei a quantidade de linhas e de colunas a partir da grid? Bora lá. Linhas é o tamanho disso daqui, ou seja, quantos elementos tem aqui. Então, número de linhas é igual a quantas linhas tem na grid.
E o número de colunas seria o quê? Grid 0. O tamanho da primeira linha. Isso supondo que a primeira linha exista, né? Tamanho da primeira linha. Aqui é a quantidade de linhas. Aqui é o tamanho da primeira linha. Para isso aqui funcionar, ela tem que ter pelo menos uma linha. Então, por exemplo, você poderia colocar se número de linhas igual a 0, retorna. Não tem o que preencher. Né? Só para não ter perigo de dar erro. Ok, então o nosso código eu consigo criar e consigo preencher a minha grid a partir de um valor inicial. A gente colocou 11, foi? Foi, colocamos 11. Tudo funciona como era para funcionar, tudo funciona como era para funcionar, vida boa que segue, por aí vai. Vamos começar agora a parte divertida, tá certo? Vamos lá. Se eu quisesse, vamos transpor aquilo que a gente viu em vetores para cá. Se eu quisesse procurar alguém, quero saber cadê, né? Procura o elemento 17. Cadê o elemento 17? Primeira coisa que você precisa pensar é, não, eu não quero saber índice 17. Eu quero saber onde está o 17. Ok, se eu quisesse só saber se ele existe, saber se o 17 existe, era percorrer a estrutura toda procurando pelo 17. Bora fazer esse daqui, vamos começar com isso. Quero saber se existe nessa grid, que é um vetor de inteiros, um determinado valor. Isso me retorna um booleano. Então eu vou partir daqui, não vou ficar testando, tá? Vou imaginar que ele existe, que existe algo para ser percorrido. Para saber se o 17 existe, o que é que eu vou ter que fazer? Olhar todo mundo, né? Para olhar todo mundo, como é o meu laço? Posso olhar aquele lacinho de bichinho por bichinho. Para cada linha em range de NL, para cada coluna em range de NC, se o que? Grid, linha, coluna igual ao valor que eu quero, retorna true. Onde é que eu sei que o valor não está na matriz? É um else? Vai ter com flag antes, né? Como é que eu sei? Bora lá. A pergunta é: esse valor existe nessa matriz? Eu tenho que olhar todas as linhas e todas as colunas. Já começa com flag não. Se eu encontrar, ok, acabou, encontrei, acabou. A pergunta é: quando é que eu sei que ele não está na grid? Termina de percorrer tudo e não retorna nada. Quando eu olhar todo mundo. Isso. Não está aqui, 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 não está aqui. Próxima linha. Não está aqui, 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 não está aqui. Quando é que eu sei que ele não existe? Quando eu olhei todos os elementos de todas as linhas. Onde seria isso aqui no código? Seria aqui, ó. Bem aqui. Aqui é o que? Já olhei todos os elementos de todas as linhas. Se eu cheguei na linha 38, é porque eu saí de ambos os laços. Sim ou não? Se eu saí dos dois laços, eu olhei todos os elementos de todas as linhas. Se eu cheguei aqui, agora sim eu sei que o meu elemento não existe. Capite? Ok, então vamos ver se tem o 17. Se o 17 existe, fmt.println, achei. Se não,
Não achei. Então, se eu rodar aqui, vai dar. Achei. Mas se eu tentar com o 47 existe? Tinha, acho que tinha. Tudo bem. 57. Mas o 57, Não tinha. que ele só vai até 50, né? Vai de 11 até 50. Tamo junto ainda? Ou alguém já pulou do barco? Bora lá, que daqui pra frente só piora. Então, se você se perder, grite enquanto ainda dá tempo de jogar a boia pra você. Tá bom? Eu só repete. Porque senão, se você esperar, quanto mais você esperar, mais longe o barco vai ficando e a chance de você ser comido pelo tubarão é maior. Tudo bem? Diz. Isso! É assim que eu gosto. Essa é uma mulher de coragem, tá vendo? Bando de frouxo que não entendeu nada e não é não. Tá vendo? Isso é uma mulher de coragem. Bora lá. Seus frouxos, vamos lá. O que é que a gente tem? Eu tenho uma matriz. A minha matriz é formada por várias linhazinhas. E o que eu estou perguntando é: ei, esse valor, um determinado valor X, existe nessa matriz? Para eu saber se esse cara está aqui dentro, o que é que eu tenho que fazer? Um laço duplo para cada uma das linhas, para cada uma das colunas. Esse for de fora vai dar o primeiro passo. Por exemplo, linha 0. Entrei aqui quando L é 0. L é 0 está aqui. Agora eu vou para o for de dentro. O for de dentro vai ser cada uma das colunas da linha 0. Supondo que tem 10 colunas, vai ser linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando acabar esse for daqui, eu volto para onde? Volto para o for de cima. Antes eu estava com a linha 0, agora eu estarei com a linha 1. Agora, linha 1, aí ele volta para o for de baixo. Linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9. Acabou o for de baixo, eu volto para o for de cima. Eu estava na linha 1, agora eu vou para a linha 2. E aí agora eu cheguei bem aqui. Linha 2 eu vou para o for de baixo. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, até o final. Na nossa estrutura aqui de grid, sim. Quando a gente usa o termo grid, a gente está pensando numa matriz onde todas as linhas têm o mesmo tamanho. Se eu tivesse num vetor bidimensional de tamanho variável, aí o nosso for não seria mais esse. Se eu tivesse num vetor bidimensional de tamanho variável, aí o meu for ele teria uma outra carinha. Eu não poderia acreditar que todas as colunas têm o mesmo tamanho, e aí o meu for teria essa cara aqui. Para cada... Tem que pegar um lane, né? Exatamente. L. Para cada L de range... Fazer assim. O NL está correto. Sempre vai ter várias linhas. Mas a quantidade de colunas vai depender do tamanho dessa linha que eu estou. Grid na posição L. Se eu tivesse num caso em que cada linha tivesse um tamanho diferente, ok, a quantidade de linhas é o tamanho da matriz. Mas cada linha teria o seu próprio tamanho. Tá vendo aqui? Cada linha teria o seu próprio tamanho. Que seria o equivalente a fazer isso daqui, né? Ser elemento. O elemento não importa. E aqui também eu poderia fazer direto, porque já pegaria os índices. Isso aqui também funciona. Para cada... Porque quando a gente faz o for assim, o primeiro é sempre o índice e o segundo é sempre o elemento. Eu estou ignorando os elementos, navegando só nos índices. Ok? Então eu poderia fazer assim.
Como no nosso caso específico, eu sei por definição do problema que ele tem sempre a mesma quantidade de colunas, aí eu posso fazer essa adaptação. Mas foi uma ótima pergunta, querido. Foi uma ótima pergunta. Beleza. Bora lá, onde é que eu estava? Ah, sim, eu estava na questão da busca. Então, esses dois laços aqui, eles garantem que eu vou olhar todo mundo. E aí eu olho para o elemento perguntando a linha, através da linha e da coluna que ele está. Então, eu olhei para a posição e perguntei, ei, Fi, você é o valor que eu estou procurando? Se ele é o valor que eu estou procurando, encontrei. Eu só quero saber se existe ou não existe. Eu não quero saber quantos existem, nem onde está. Achei, vaza, que eu já encontrei. Se eu encontrei, eu posso pular para fora da função, dizendo que encontrei. A pergunta é, quando é que eu sei que ele não existe na matriz? Só quando eu terminar de olhar todo mundo. Quando eu terminar de olhar todo mundo, eu sei que ele não existe. E aí sim eu posso dizer que ele não existe. Ok, melhorou? Diz. Beleza? Então vamos nós aqui. Eu não sei se para vocês, eu prefiro essa construção porque eu acho ela mais legível do que essa construção aqui. Aqui eu vou para cada índice, navegando nas linhas, e aqui eu vou para cada coluna da linha desse índice. Então, não sei se tanto faz, se é melhor do outro jeito, se é melhor desse jeito. O que é que vocês acham aí? Ok? Então, vamos nós aqui. Ó. Vamos para o segundo. Se eu estiver fazendo essa construção, lembra, isso daqui me dá a linha, e isso daqui me dá o elemento da linha. Aqui eu poderia perguntar se o elemento é igual ao valor. A linha não me importa e o índice não me importa. É a mesma construção, só que agora eu estou pegando via valor e não via índice. Tem várias formas de fazer, certo? Aqui eu estava fazendo via índice, linha e coluna, e ignorando o elemento. Se eu estou fazendo via índice, esse cara é grid, na posição linha, posição coluna. Tá? E aqui eu pergunto, encontrei ou não encontrei? Bora descer mais 10 metros de profundidade aqui. Aqui é só para baixo, tá certo? É só para baixo. Só para baixo. Próximo passo. Ok. Essa função me diz se ele existe ou não existe. E se eu quisesse saber, cadê ele? A posição índice. Cadê ele? É uma linha e uma coluna. Quando você tinha um vetor, bastava retornar um inteiro, porque aí você retornava a posição do cara ou menos um. Mas agora você não tem um vetor. Como é que faz aqui? Opção. O Go, ele tem um modelo de tupla simplificado. Tupla é quando você agrupa mais de um valor. Ele só tem isso no retorno. Eu poderia retornar um int. Isso é uma opção que a linguagem me dá. Isso daqui a gente chama de tupla, porém ele só limita a tupla no retorno e nada mais. Ou seja, se eu encontrei o cara nessa posição, onde é que eu digo que ele estava? Ele estava na posição linha, coluna. Eu acho que ele nem usa vírgula, eu acho que é assim. Se por acaso eu não encontrei, eu posso dizer que ele estava no menos um. Porque menos 1 não é uma posição válida. Então agora, o meu existe, ele me retorna algo.
Eu poderia dizer linha e coluna, recebe, existe. Como é que eu sei se eu achei? Se linha for diferente de -1, eu achei. Então eu posso dizer que achei a print ln. Achei em linha, coluna. Tanto faz. Achei em linha, coluna. Achei em linha, coluna. Ou então não achei. Não achei, mas cadê o 12? O 12 é para estar onde? Linha 0, coluna. O 11 está na coluna 0 e o 12 está na coluna 1. Então é para sair 0, 1. Deixa eu ver se deu certo. 0, 1. E se eu tentar o 23, é para estar onde? 2. O 10 está na coluna linha 0, o 20 está na linha 1. O 21 está na coluna 0, 22 coluna 1, 23 coluna 2. Então é para sair linha 1, coluna 2. Oi? Esse é vírgula C. Tá. Quando a gente faz um retorno, a gente tem a opção de retornar mais de um valor. Essa é a ideia de retornar uma. O nome desse breguesso aqui é tupla. Certo? Tupla é um conceito genérico para toda vez que eu preciso juntar coisas que podem ter tipos diferentes. Isso tem toda a linguagem. Por exemplo, velho exemplo de guerra aqui, o amigo Python. Isso daqui é uma... Que é isso que vocês estão vendo? Isso é uma lista. Então a gente pode dizer que isso daqui é uma lista de inteiros. Então quando eu perguntar o que é o A é uma lista. Beleza. Quando a gente usa a sintaxe de parêntese, a gente não está usando a ideia de lista, a gente está usando a ideia de tupla. Então eu poderia dizer que B é 4 e 5. O que é B? 4 e 5. Eu juntei os dois. Isso não é uma lista, isso é uma tupla. Qual é a diferença? Quando você tem uma lista, você não consegue colocar uma banana aqui dentro. Ele vai permitir, mas se eu estivesse escrevendo, ele ia dizer que não. Isso aqui é porque aqui eu estou no interpretador. Ele vai forçar e jogar aqui na marra de qualquer jeito. Mas se eu estivesse escrevendo código, ele ia dizer: não pode não, pode não, pode não, pode não, pode não. Exemplo aqui, ó, code teste.py. Então, se eu tentar fazer aqui, ó, A é uma lista de inteiros, e aí eu vou tentar colocar 1, banana, 2. O que ele está dizendo? Não pode, porque é uma lista de inteiros. Só que tuplas, você pode misturar coisas diferentes. Você pode dizer que B é 1 e banana. Não tem problema nenhum. Tupla aceita repetido? Sim. 1, 2, banana e 5.4. Não tem problema nenhum. O tipo desse breguesso aqui é uma tupla de inteiro, string e float. Só que, vamos entender o contexto. Vocês estão vendo como começa a virar uma bodega quando eu posso juntar qualquer coisa de qualquer tipo? Aí eles disseram: rapaz, isso é muito feio. Vamos implementar isso em Go, não? Aí eles não colocaram, porque eles disseram: se você quer misturar coisas diferentes, cria um struct, dê um nome para essas coisas, porque senão fica muito abudegado, um negócio assim que o primeiro representa o quê? O segundo representa o quê? O terceiro é o quê? Aí, ao invés de fazer isso, ele quer que você faça o quê?
Ele diz, rapaz, faz isso não. Cria um tipo, que nem a tipo produto, exemplo. Produto. Aí qual seria a ideia? O primeiro seria, só para a gente entender, o primeiro seria cada produto não tem um ID, né? Cada produto teria um identificador. Estou dando um exemplo. O primeiro seria um identificador, o segundo seria a quantidade, né? Seria a quantidade, o terceiro seria o nome do produto e o quarto seria o preço. Ou seja, é um design de linguagem. Por design de linguagem, ele diz, rapaz, eu não vou aceitar tuplas não. Quer misturar um monte de coisa? Cria um struct para isso, que seria o equivalente. A gente vê aqui e qual é a única exceção? Eu aceito tuplas como retorno de funções. Essa é a exceção. Ou seja, como retorno de funções, você pode misturar o que você quiser e ele vai aceitar. String, float, booleano, como retorno. Se não for retorno, não é float, não é float 32. Se não for retorno, aí você é obrigado a criar um tipo. Só que aqui, vamos por partes. Se eu só quero retornar linha e coluna, eu vou dizer que retorno duas coisas. E aí eu consigo retornar duas coisas. Está aqui, ó, linha e coluna. Então, na hora que eu chamar a minha função, agora não é mais função existe, é index of. Cadê? No index of, eu pesquiso e ele vai me retornar uma linha e uma coluna. Eu consigo, não sei se vocês viram, né? Criar anotações de tipo, né? Retorna a linha e coluna de um valor na grid. E aí quando você colocar o mousezinho aqui, ele vai dizer retorna a linha e coluna do valor na grid. Por isso que eu estou lendo a linha e a coluna. É que nem vetores, só que mais difícil. Porque agora você tem sempre dois níveis para olhar. Então, no vetor, se eu não achava, eu dizia -1. Aqui, quando eu não acho, eu vou ter que retornar -1. Tudo bem, tudo bem. Bora descer mais 10 metros de profundidade? Bora. Continuar buscando. Vamos. Continuar buscando. Vamos chegar no fundo. De 1 em 1, bora. Mais 1 metro de profundidade. Vamos chegar no fundo do mar. Bora pro fundo do mar. Vocês estão vendo esse bregueça aqui? Essa tupla, velho, esse negócio, velho, aqui, é feio. Não é feio, sim ou não? É feio. Então vamos fazer o seguinte. Bora criar um tipo que empacota uma linha e uma coluna. Vocês lembram como é que a gente cria um struct? Type. Eu poderia chamar isso de posição. Posição guarda uma linha e uma coluna. Posição guarda uma linha e uma coluna. Agora, ao invés de retornar isso daqui, eu posso retornar o que? Uma posição. Porque posição guarda uma linha e uma coluna. Hã? Não, porque eu não estou retornando uma posição, eu estou retornando uma linha e uma coluna, separados. Como é que eu crio uma posição? Para criar eu posso fazer assim, tá? Vou fazer separado e depois faço do bloco só. Eu poderia dizer o seguinte, em várias etapas, a minha posição é uma posição. Criei. Ele já cria tudo nos seus valores default. Então, qual é o valor default para a linha? 0. Qual é o valor default para a coluna? 0. Aí eu poderia preencher individualmente. Como é que eu acesso individualmente? Posição, ponto, linha, recebe linha. Posição, ponto, coluna, recebe coluna. E aí eu posso retornar o quê? Posição. Bem aqui eu quero retornar -1, -1. Ou eu poderia fazer passo a passo,
cria vazio, preenche o primeiro e preenche o segundo, ou eu posso fazer de um golpe só. Estou criando uma posição, estou criando a posição. Aqui é uma posição criada. Da mesma forma como eu usava isso daqui para criar um vetor, eu posso usar isso daqui para inicializar um struct. Estou criando uma posição. Na hora que eu crio, ele cria com os valores default. Qual é o valor de linha? 0 e coluna 0. Mas eu posso indexar os atributos. Eu posso dizer na sequência, -1 e -1. Aqui eu estou preenchendo na sequência que foi estabelecido, mas normalmente a gente não faz isso. A gente diz nomeado. Linha é -1 e coluna é -1. Aqui, ó, vamos lá. Por partes. Aqui eu não estou criando nada. Esse é o nome do tipo. Para criar, eu preciso colocar as chaves. Criei. Criando com o valor default. Para criar preenchendo, eu posso preencher na ordem que eles aparecem lá. Não é recomendado, mas pode. Ou eu posso preencher nomeado. Linha, -1, coluna, -1. Preenchendo nomeado, a ordem não importa, porque ele é nomeado. Coluna -1, linha -1. Aí tem uma sujeirinha do Go, que ela é bem capciosa. Se você quer preencher em múltiplas linhas, você pode. Por exemplo, coluna -1, linha -1. Mas na hora que você faz isso, você tem que botar uma vírgula no último elemento. Por que? Não sei. Mas é assim. Só sei que foi assim. Bora lá. Bom, a mesma coisa, tá vendo? Aqui eu preenchi tudo na mesma linha, tá certo? Se eu quisesse, por exemplo, é um campo com um monte de valores e ficou muito feio colocar todo mundo na mesma linha, eu poderia botar cada um em uma linha separada, tá vendo aqui? Cada um em uma linha separada. Só que na hora que eu fizer isso, ele vai ficar me pedindo uma vírgula aqui do nada. O último também tem que ter vírgula. Se eu tiver assim, ele não precisa de vírgula, tá vendo? Mas é muito feio. Então na hora que eu fizer isso, ele vai ficar pedindo uma vírgula aqui, e aí você pode dar uma vírgula bem aqui, tá? É só a forminha de escrever. Então o que é que a gente já viu aqui? Vimos matrizes, vimos como criar um struct, vimos como preencher um struct, criar um tipo. Então, bora lá. O que é que index of me retorna? Uma posição. Não retorna mais dois valores, retorna uma posição. Eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer nomeada. É uma pos, que é uma posição. Cadê o L? Está dentro de posição.L. E esse L aqui, posição.L, e esse L aqui, posição.C. Tudo bem? Ah, tá, perdão. Eu não tô... Eu quero é rodar, né? Mesmo código de antes, só que adaptado para linhas e colunas. Matrizes.go. Mais 1 metro. Bora mais 1 metro, sim ou não? Bora. Bora. Vocês não querem ficar de férias? Sim. Vocês querem ficar de férias? Até se vocês querem ficar de férias, tem que terminar a matéria. Para terminar a matéria tem que andar. Tá, tudo bem. Bora contar piada então, vai. Bora. Vocês têm que... Deixa eu perguntar aqui pro chat GPT piadas de o que é. Bora lá. Vai. Vamos lá.
para a gravação, com certeza. A gente está vendo instructs. A gente tem que ver ainda só um pouquinho a mais de ponteiros, porque é necessário. E fazer uns projetos divertidos. Só semana que vem termina já. Pois é, não tem mais o que fazer. Vai passar arquivo. Pois é. Arquivos é trivial, porque arquivos é... Se eles já viram string é difícil. Arquivos é escrever as strings dentro de uma coisa e ler de volta. Então, arquivos, em meia hora eu faço arquivos. Recursão, em meia hora a gente faz recursão, porque eu não pretendo entrar nos algoritmos, só explicar o conceito. O que fica faltando é a parte divertida, é construir jogo, é trabalhar com sincronização, é fazer código concorrente. Bora mais um metro? Oi. Eu resolvi perder isso no meio, mas a gente está preenchendo em linha, né? Como é que preenche em coluna? Tá puxando coluna também. Não dá pra fazer o freio. Você não tem como criar uma coluna numa linha que não existe. Então, se você quer botar mais uma coluna embaixo, você tem que criar essa linha, preencher ela e acessar esse elemento. Você tem como adicionar linhas. Ou você poderia adicionar colunas numa linha que existe. Ok? Mas adicionar um elemento voando no nada, só se fosse em JavaScript, porque JavaScript é promíscuo. JavaScript, tudo que você quiser imaginar que você pode fazer, você pode. Por exemplo, JavaScript. Estamos em JavaScript. Vamos aqui. Eu sempre faço as coisas em Python, né? Porque JavaScript é JavaScript. Tirar isso daqui. Colocar aqui um full screen. Então vamos nós, Isão. Estamos em JavaScript, né? Vou dizer que eu faço isso só em Python. Bora criar uma lista em JavaScript. A recebe 1, 2, 3, 4. Perdão, esqueci de fechar. Então, tá aqui a nossa lista. O que será que vocês acham que vai acontecer se eu tentar mostrar o elemento na posição 0? Vai aparecer o quê? Beleza, né? E se eu tentar mostrar o elemento da posição 10? Existe? Deve existir, já que você disse que é um bicho doido. Aí ele vai dizer que não encontrou. Tipo o new. Esse undefined é como o JavaScript faz para tudo que dá errado. Entendeu? Não foi definido, né? Não existe. Ele não deu erro, ele não disparou exceção. Se eu tentasse fazer a mesma coisa em Go, em Python, em qualquer coisa, bum, ia explodir um erro na nossa cara. Tipo, ó, criei a minha lista aqui, 1, 2, 3, ei, me dá o elemento da posição 5, bum, estourou. Ele diz assim, ó, não existe. O que é que o JavaScript te deu? Undefined. Bora agora para a parte divertida. Bora voltar para o JavaScript. Criei 1, 2, 3, 4. E se eu tentar colocar no elemento 10 o valor 0? O que vocês acham que vai acontecer? Vai dar um erro? Vai dizer que deu certo, mas não fez? O que vocês acham aí? Vocês estão em JavaScript. Vai colocar no 10, vai ficar só 0, 1, 2 e 3 e o 10 lá na frente, sozinho. Vai ficar vários undefined? E o resto do meio vai ter o quê? Undefined? Vamos ver. Empty por 6. Vários valores vazios, que seria o undefined, e o 0 lá na frente. Você consegue acessar mais alguma propriedade? Não, os valores existem, eles estão lá, só que eles não foram definidos. Por exemplo, se eu pedir para juntar a.join, vou juntar usando o tracinho. Legal. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, nada, 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 e o 0, ó, na posição 10.
o ponteiro de um desses que tá vazio? O valor dele é undefined. Mas ele tem uma posição? Ele tem, a posição dele é a posição. Se eu pedir para imprimir, se eu perguntar, ei, quem está na posição 5? Undefined. Quem está na posição 6? Não definido. Quem está na posição 10 é o 0. A partir do momento que tu muda o 10 lá na frente, ele aloca espaço, bloquinhos para todo mundo e cria o valor de não definido. Por exemplo, se eu disser, ei, qual é o valor de B? Aqui pelo menos ele disse, ei, B não foi definido na tabela de variáveis. Pelo menos isso, né? O lei já dá certo, aí daria 10, né? Se eu perguntasse o tamanho de A, Excelente. não vai ser A.length. Length. 11, porque se existe o 10 e o 0, são 11 elementos. Tem do 0 ao 10, então eu tenho 11 elementos. E se eu tentasse fazer A índice 2, é o 3, mas A índice 2, índice 3, recebe o 0. Vai criar a lista da lista, né? Na posição 2? Não, né? A índice 2 recebe uma lista. A índice 2, índice 6 recebe o 0. Agora vai, será? Deu certo. Índice 1, índice 2. Não, é 0 e 1. Índice 0, índice 1. Índice 2. Esse é o índice 2, com vários elementos vazios e o 0 na 7ª posição. Índice 4, mas um monte de elemento vazio e o 0 na 10ª posição. JavaScript é ou não é uma delícia? É uma delícia. Bora lá. Vamos voltar para cá. Bora mais um passinho ou não? Eu disse que ia começar. Coloquei dar uma E sim, ficou faltando a piada aqui do chat GPT. Vamos ver se o chat GPT é bom com piada. Fala pra ele fazer uma piada. Ele é horrível com piadas. Se ele faz piada com ele. Chat GPT. Vamos fazer aqui uma competição. Chat GPT e o DeepSeek ver quem é melhor de piadas. Gemini. DeepSeek. Qual o tema da piada? Piada sobre... o tema de hoje, né? Piadas sobre programação e matrizes. Vamos ver se ele consegue uma. Crie uma piada sobre o tema programação em Go. Pronto, então vai ser essa daqui. Não, crie 3 piadas sobre o tema programação usando o Golang. Então, vou perguntar para o GPT, para o Gemini e para o DeepSeek. Como é que eu entro aqui? Onde é? Sei. Peraí. Eu tinha que traduzir. Então, bora lá. Enquanto ele pensa, eu vou pedir... eu podia. Por que não foi ainda? Não, eu tinha que aceitar isso daqui e dizer que eu era ser humano, né? Ser humano vencer. Blim, 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 blim. Sol. Tá bom, Gemini. Por que o programador Go largou a namorada? Porque ele achou que ela não era concorrente o suficiente. Qual é a bebida favorita de um golfer? Um bom e velho Golotine.
Gorote. Acho que é isso. Deve ser de corote, né? É. O que o canal Gol disse para o outro quando eles se encontraram? Finalmente nos comunicamos. Oh, meu Deus do céu. Ele fez uma piada que só ele entende. Por que o programador Gol foi preso? Porque ele escapou do garbage collector com ponteiros demais. Como o código Gol termina um relacionamento? Panic. Não é você, sou eu. Porque os goofers não gostam de orientação a objeto. Porque em Go, se você quer herança, é melhor procurar um teste. Ah, essa daqui foi boa, né? Essa daqui foi boa. É, o ChatGPT ganhou. O ChatGPT é a piada. Vamos ver assim. E piadas de humor negro. Terríveis, hein, Go? Como é que se passa aqui no... Rapaz. Vamos ver aqui. O Gypsy que é o mais esculhambado, né? Minha Golotine saiu para comprar leite. E até hoje ela está em deadlock, a deadlock de morto, né? Eu aqui. Disseram que Go é simples. Agora estou 3 dias sem dormir, tentando entender porque o meu select nunca entra no default. Ah, vocês não entenderam que vocês não viram o select ainda, né? Meu canal era unbuffered, como meu coração. Bloqueia em qualquer tentativa de comunicação. É, vocês também não entenderam, vocês não viram. Ah, meu pai. É isso aí. Vamos lá, tentar o Gemini aqui. O Gemini não aceita. O Gemini como é o nome? Ele é politicamente Gemini. Gemini é pai. Gemini é pai. Oi? Hã? Será que ele conta? Não sei, talvez. Vamos tentar aqui. Me conte boas ele já não me conte piadas pesadas do Léo Lins. Meu Deus. Será que o Gemini Ó, ácido sombrio. Eu não dou o return, só desisto. Refaltarão no código legado, parece piada de trauma. Eu não sei quem fez isso, mas eu preciso entender e tentar não repetir. É como se o Deep Seek tivesse aqui, ele ganhava. O Deep Seek é o mais sem filtro que tem. Pronto. Não, mas bora pra aula. Já deu aqui. Bora. Eu só preciso de mais 3 metros de profundidade pra gente terminar a aula de hoje. Ele vai sair daqui 6 horas. Não, mano, é até 5h30 não, esta carniça. Bora. Vamos nós. Vamos nós aqui. Tá gravando, professor? Sim, senhor, não parei não. Aí não, porque toda vez que eu paro eu tenho que juntar os vídeos, aí dá preguiça. Bora pro próximo passo. Uma struct, ela vai ter um método especial, que é um método que tem um nome especial, que serve para eu dizer como é que essa struct vai ser transformada em texto. Esse método se escreve da seguinte forma: Ctrl Shift F, e eu vou dizer que é uma função. É uma função que lida com uma struct, só que o parêntese foi aqui antes do nome da função, e o nome da função é string. Para que essa função serve? Ele é o nome especial que transforma esse negócio em texto. Como é que eu vou gerar esse texto aqui? Do jeito que eu quiser. Eu poderia dizer que eu vou retornar criar uma string sprintf, que vai ser linha 2 pontos %v, coluna 2 pontos %v. E aqui vai p.l, p.c. Não existe o printf normal? Sim.
Se eu usar o printf normal, eu jogo para a saída padrão, para o terminal. Se eu colocar o S na frente de qualquer um deles, ao invés de jogar para a saída, eu jogo para uma string. Então, isso daqui me gera um string, a string que iria para o terminal. Se eu gero a string, eu consigo manipular ela. No caso aqui, eu estou retornando essa informação. Ou seja, esse código é capaz de converter uma posição para um texto. Vamos testar aqui, ó. Oi. Bora lá. Qual é o comum de funções? As funções, elas têm o nome func, aí tem o nome da função e tem o parâmetro. Normalmente é assim, tá certo? Se fosse desse jeitinho, eu teria que fazer como? Ó, achei em, e aqui eu poderia utilizar string, o nome da string e o nome do parâmetro, posição. Tá vendo aqui? Não foi isso que eu criei? O nome string, que recebe uma posição e vai me retornar o quê? Essa formatação aqui. L, dois pontos, o valor, C, dois pontos, o valor. Então, se eu faço isso, vai funcionar do jeitinho que funcionava antes. Achei em... De onde é que esse negócio veio? Daquela função que pegou a posição e formatou como um texto. Aí eu poderia fazer a formatação que eu quisesse. Por exemplo, vou colocar aqui entre parênteses, só para ficar bonitinho. Achei em linha 1, coluna 2. Onde é que esse código aqui está sendo gerado? Lá dentro da função string. Bora voltar para cá e ver qual é a mudança que eu vou fazer. Esse parâmetro que está bem aqui, eu vou puxar ele para o lado de cá, ó. Tá vendo? Puxei ele para a esquerda. Isso, quando eu faço isso, eu crio um método e eu ainda preciso de uma lista de argumentos. No caso aqui, eu não vou fazer nada. O que é que, na hora que eu puxei esse cara para cá, o que é que aconteceu? Agora, não é mais string que recebe a posição. Agora, a partir da posição, eu tenho um método string. Se eu olhar para a posição, o que é que a posição me diz? A posição tem uma linha, a posição tem uma coluna e a posição tem um método string. Ó, a partir da posição eu consigo acessar a linha, a partir da posição eu consigo acessar a coluna e a partir da posição eu consigo acessar o método string. Nosso código funciona do mesmo jeito. O que é que muda aqui? Esse string é um nome especial. Por quê? Porque se eu não escrever nada e eu tentar imprimir uma posição, o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar: ei, essa struct tem um método chamado string? Se tiver, ele vai rodar esse método. Então, na hora que eu fizer isso daqui, o que é que ele vai fazer? Achei em linha 2.1, coluna 2.2. Tá vendo isso daqui? Então, mesmo sem passar, ele chamou? Mesmo sem passar. Por quê? Porque tem que ser exatamente esse método, com exatamente esse nome, com exatamente esse retorno. O que aconteceria se você criasse dois? Não tem dois. Se eu chamar esse cara aqui de texto... Criasse mais um, eu digo, mais um método especial, não dá? Não tem. Se eu criar dois com o mesmo nome, ele vai dizer: ei, tem duas... Aí, Não, se não tudo passar bem. nenhum nome, ele... Se eu tiver string... Não, professor, eu digo... Não, tudo bem, vamos lá. O que é isso daqui? 1 espaço 2. Essa é a representação padrão da struct. Ele saiu navegando na struct e colocando os valores de cada coisa. É um struct.
1,2 é um struct, ele pegou o 1 que é o primeiro inteiro e o 2 que é o segundo inteiro. Quando eu coloco especificamente esse nomezinho para ser assim, isso se torna a forma padrão como ele converte isso daqui num texto. Tem que ser exatamente esse nome, com exatamente esse retorno. Na hora que eu tentar transformar esse cara em texto, ele não vai só pegar esse daqui como número e esse daqui como número. Ele vai converter usando a forma como eu ensinei para ele que ele deve transformar esse cara em texto. Você modificou o string dele, já existia, só não estava explícito. Entendeu? Eu modifiquei o tipo padrão de como ele gera um texto. Uma coisa genérica que você fez. Já deu, né, para vocês? Então, bora. Amanhã eu vou passar uma série de tarefinhas. Agora você já tem aberto três blocos de tarefas. Não tem lá no TKO, mas vai entrar um bloco de tarefas só de mapas, certo? Eu vou organizar e jogar lá para dentro as atividades que a gente já tem, mas que normalmente não estão lá, porque não tem mapas em C, e aí acaba não entrando, mas eu vou jogar lá um bloco de mapas. Oi? Não, porque não estava gravando, né? Estava com problema de gravação. Mas, ó, uma sugestão que eu dou para vocês é vocês aprenderem a utilizar as IAs para estudar código. Então, por exemplo, como é que eu estudo código? Ao invés de você pedir, resolva esse problema, você poderia perguntar assim, ó como é que é a forma inteligente de estudar. Quero aprender a usar mapas em Go. Crie exemplos para mim de como criar, inserir, remover e percorrer a estrutura. Bora ver se presta? Bora lá. Pensando. Isso daqui, foca, isso daqui é o ponto de partida. A partir disso, entendeu? O teu objetivo é explorar uma ideia ou conceito ou tecnologia. Você vai pedir novas coisas. Me dê outros exemplos de como é que eu removo baseado nisso. Como é que eu insiro baseado nisso. Então vamos ver aqui como foi que ele fez. Ó. Como criar um mapa. Como ele já começou difícil, não foi? Começou difícil. Que porra é? Não, é muito difícil. Refazer a pergunta. Eu nunca usei mapas. Comece de tipo simples antes de usar structs e comente o código me dizendo o que cada linha faz. Bora lá, de novo. O que é um mapa? Um mapa é uma tabela de chaves e valores. Você dá a chave e ele te devolve um valor correspondente. Aqui eu estou criando um mapa de strings e floats. Criando um mapa de notas do tipo string com a chave. Agora eu estou adicionando cada uma das notas. Agora melhorou, né? Lendo um valor específico, eu consigo acessar o valor usando a chave. Ok. Atualizando um valor. Se a chave já existe e eu reutilizo a chave, eu vou atualizar o valor. Testando se existe, ó, mesmo modelozinho que eu usei, né? Pego a nota e verifico se existe. Se ele encontrou, ele me dá a nota do Daniel, se não, ele diz que a nota não está no mapa. Removendo, mesmo modelo que eu utilizei, removendo do Carlos. Percorrendo, da mesma forma que eu fiz. Nome nota, recebe para cada uma das notas, mostrando, ok. Ele fez a estrutura básica de mapas. E aí ele te deu aqui algumas coisinhas, né? Ó.
Posso propor um exercício, papapá e tal? E aí você vai expandindo dentro da ideia. Né? Você pode, eu ainda estou na dúvida de como é que quero uma lista apenas com as chaves do mapa. Você não quer os valores, você quer as chaves. Como faço? Aí ele vai te fazer interar sobre as chaves e jogar dentro de uma lista usando append, provavelmente. Ó, tá aqui, criou chaves e aí, ó, fez append adicionando cada uma. Tá errado esse código? Ah, não, ó, ele criou baseado na capacidade e coletou as chaves, tá certinho. E aí por aí você vai, mesmo que não tenha aula gravada, você pode ir investigando a ideia assim. Ele pode fazer também ele sugere exercício em plataforma. Ele pode sugira alguns exercícios de LeetCode baseado no uso de mapas, começando dos mais simples. Esse termozinho, LeetCode, é o termo padrão que a gente usa para exercícios de programação. Entendeu? Aí ele... começou botando para lascar. A gente vai fazer uma filtragem de exercícios simples e aí vai ter uma entradazinha lá no TKO só para trabalhar mapas, tá certo? A gente também não tem no TKO exercícios de struct, mas a gente vai ter que criar uma outra entrada só para exercícios de struct. Bora para a chamada? Oi. Posso dar uma aviso, né? Sim, senhor. Pessoal, amanhã, quarta-feira, de 10 às 12, vai ter um interesse de mentores aqui no UFC. Vai ser no bloco 2 aqui, Laboratório de Redes. É no segundo andar, a última sala. Sobre vetores, então, quem tiver dúvida sobre o assunto e puder vir, por favor, venha. Vai ser Então, queridos, só dando... pelo que eu vi da prova e do feedback dos monitores, eu diria que, assim, falando de forma bem honesta, vai passar aqui 90% da turma. Os 10% que estão faltando são os gato pingado que ainda estão perdidos, lutando ali naquele meio do caminho. Qual é a sugestão que eu dou para vocês, gato pingado, que ainda estão perdidos? As próximas aulas, elas vão ser exigentes, porque é aquele finalzinho de matéria, em que a gente pega tudo que a gente viu, faz projeto, faz jogo, vê matéria avançada. Então, assim, vai ser muito frustrante para você, se ainda está muito perdido, acompanhar. Dê um gásinho, só essas próximas 2 semanas, e aí eu deixo livre, assim, vou até parar de gravar, porque aqui é um tema complexo.